você acha mais perigoso? Uma criança muito medrosa ou uma criança muito corajosa? Olá, eu sou Carol Vargas, pedagoga, diretora de escola e mãe do Gael, de 2 anos. Olá, sou Dejair Grilo, psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural e pai de uma menina linda, a Camille, de 7 anos. Então hoje vamos falar sobre coragem, né? Que é um tema tão importante que nós temos que estar refletindo sobre ele. Quando nós falamos de coragem e dos acordos da atualização pendente, é a gente sempre buscar no passado como fomos criados, né? De que forma foi trabalhado em nós os medos, né? E o nosso lado de ter coragem, assim, né? Nosso lado corajoso. Tu sabe que eu agora estava pensando na minha infância, e depois acho que tu pode falar um pouquinho da tua, mas acredito que não deve ter sido muito diferente. Eu não lembro de ter muitos medos na infância, porque a gente brincava, pelo menos pra mim era assim, a gente brincava na rua e solto, então a gente não tinha tanta... os pais não ficavam cuidando da gente como a gente cuida dos nossos filhos hoje, né? A gente brincava na rua e corria pela vizinhança e caminhava na quadra, e quando era hora de voltar pra casa a mãe chamava e aí a gente vinha. Mas assim, a gente não tinha muito... Eu não me lembro de ter na infância medo de cair, medo de altura, medo de animaizinhos, medo de minhoca, medo de... A gente pegava tudo que é bicho na mão, brincava com as coisas que tinha na natureza e era uma coisa comum. Verdade. Eu lembro que o meu maior medo era o mentiolate. O mentiolate, gente, eu não tinha medo de cair, de me machucar. Eu chegava escondendo, às vezes, os arranhão em casa, porque minha mãe já vinha com aquela redezinha, né? Uma E pazinha aí de dava plástico. só uma tungada assim, ó, e vinha, aquilo ardia demais. Hoje nem isso tem, né? O mentiolate não arde mais, gente, olha isso. Faltou a nossa infância. Mas eu acredito que não tenha mais o mesmo efeito. Eu também acho que não. Eu também concordo contigo que não. O que arde cura. Quando a gente fala de coragem, uma das coisas que a gente tem que ter entendimento é que coragem não é ausência de medo, né? Mas a ação apesar deste. Então, quando tu trabalha a coragem dentro de ti, algumas pessoas tendem a achar que tu tem que enfrentar o teu medo tirando ele de dentro de ti. E não, na verdade é o que tu vai fazer enfrentando o teu medo. Aristóteles dizia isso, que a coragem é a maior das inteligências porque ela garante todas as outras, a maior das habilidades porque ela garante todas as outras. Então é muito importante, né, que hoje nós como pais tenhamos a consciência de educar filhos, né, que vão sim ter a coragem de enfrentar os seus medos, de enfrentar os seus desafios. E uma das coisas que a gente quer trazer hoje para vocês é aquele pensamento quando eu passo medo para o meu filho. Nossa, e a gente faz muito isso e não se dá conta, né? Porque o adulto tem medo de um monte de coisa, tem medo do futuro, medo de altura, medo de barata, medo disso, medo daquilo, medo daquele outro. E a gente acaba impondo esses medos para a nossa criança que não necessariamente tenha, né? E quanto a gente vai criando de medo, de anseio, de ansiedade na nossa criança, sem a gente se dar conta de que a gente está passando para ela os medos que a gente tem. Eu fico pensando numa criança que nunca viu uma barata na vida, nunca viu. É difícil, né? Mas uma criança que nunca viu. E de repente aparece aquele bichinho pequenininho caminhando pela casa, ela não sabe o que é aquilo, mas naquele momento ela vê a mãe ou o pai gritando, pegando chinelo, correndo, subindo em uma cadeira. Cara, eu não tinha medo daquilo, mas se a mãe e o pai têm, eu também tenho. Né? Ou se tu ouve assim, tua mãe diz, não, eu tenho medo de altura. Eu falo pela nossa família, assim, a minha esposa, ela tem medo de altura, né, que é sério, assim, ela realmente fica nervosa, sabe, quando ela se expõe, assim, a qualquer coisa que coloque ela numa situação de altura, e ela passa, e eu sempre digo para ela, cuida para não passar isso para nossa filha, porque quando a nossa filha vai chegar perto de algum lugar que é mais alto, ela fica nervosa pela Camille. Pela exposição. E a Camille, observando aquilo na mãe, pode adquirir esse medo também. Então eu sempre digo assim, vamos respeitar o medo da mãe, mas eu quero que tu venha, vamos junto, de mão dada, vamos enfrentar isso, não precisa ter medo, se tu fizer de uma forma segura, porque a gente tem que ter esse cuidado, né, de tudo aquilo que a gente, sem querer, porque tu não faz isso de forma consciente, tu passa esse medo para os teus filhos. E aí, medos, a gente está falando de medos corriqueiros, né, o medo de uma lagartixa, medo de um rato, medo de barata, medo de altura. Agora, esses medos, eles amplificam na vida adulta. Quando tu cria uma criança que ela tem esse sentimento de medo muito forte dentro dela, ela começa a ter receio de enfrentar, de repente, uma faculdade,
ou de sair de um emprego para ir para outro, ou de tomar uma grande decisão na sua vida, o medo de lidar com as outras pessoas. Se tu não ensina para aquela criança como enfrentar aquilo que ela está sentindo, ela tende a usar muletas, sim, ou, muito pior ainda, simplesmente ter uma atitude submissa referente àquela situação. A gente sempre tem que pensar, e eu acho que a gente já falou isso muitas vezes em outros vídeos, que a criança, ela enxerga o mundo a partir dos olhos dos pais, né? Do pai ou da mãe, que são as pessoas em quem ela sente confiança, em quem ela tem confiança. Então, a situação da barata é uma clássica, né? Mas que bicho tão pequenininho, né? Que aquele bicho poderia me fazer mal? Mas se a minha mãe, que é a pessoa em quem eu tenho referência, em quem eu confio, a pessoa que cuida de mim, fica daquele jeito quando vê um animalzinho daquele, peraí, então ele deve me oferecer algum perigo. E aí a criança passa a ter medo, mas ela não teve nenhuma experiência negativa, ela com o animal. Ela teve experiência negativa com a mãe, da mãe com o animal. Claro. E aí começa a acontecer esse tipo de situação. É muito comum hoje em dia, quando tu vai numa pracinha, né, tu chega ali na praça, tem os pais sombra. Né? Eu acho que é um movimento que acontece, porque antigamente as famílias eram maiores, tinham mais filhos. Né? Hoje tu tem uma criança, duas no máximo, e aí tu tem um cuidado excessivo sobre aquela criança, um receio muito grande sobre aquela criança. Então aquele pai sombra, se tu observar, ele está assim, onde a criança vai, ele vai atrás, sabe? Quase que com os braços abertos, assim, como quem, né, ali vai para a criança não se machucar. E muitas vezes a gente fica, né, no caso, fazendo com que a nossa criança não adquira a habilidade que ela precisa para conseguir se defender de certas situações. Então, vamos imaginar aquela pracinha que tem aquela casinha que ela é mais alta. A criança sobe ali, tu já te dá um mini ataque cardíaco, fica olhando para a criança, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai cair, vai cair, vai cair. Aquela criança que estava empoderada, subindo aquela escada de boa, ela está tranquila para fazer aquilo ali. Ela olha para a mãe ou para o pai, e tá o pai e a mãe assim, apavorado, desesperado. Eu não tinha medo, mas naquele momento, como criança, eu começo a adquirir aquele medo. E quando eu tenho medo, eu perco a capacidade de enfrentar, eu perco a capacidade de fazer como tem que ser feito. Mas o que a gente faz? Né? Aí que vem a questão. A questão toda é assim, a gente tem que primeiro validar. Se a tua criança tem medo de alguma coisa, sabe? E se tu primeiro percebeu que ela adquiriu esse medo de ti, tu faz ela entender que isso é um medo teu, conta a história do teu medo e faz com que, e diz para ela que ela não precisa ter esse mesmo medo, porque foi uma situação que aconteceu com ela. E que como aconteceu com ela pode te ajudar a superar esse medo. E aí tu cria uma conexão empática com a criança muito boa. Então, segundo é enfrentar, tu enfrenta aquele medo junto com a criança, tu te coloca na situação de, eu sei que tu está sentindo, tudo bem sentir medo, medo faz parte. E aí uma pergunta que eu sempre faço assim com a minha filha lá em casa, e ela tem a mesma, eu digo, são frases, são mantras que a gente usa para certas situações. Eu pergunto para a Camille, o que a gente faz com medo? E ela fala, enfrenta. Aí eu faço a segunda pergunta, tá, mas tudo de uma vez? Ela, não, um pouco de cada vez. Querida. Sabe? Porque daí ela já tem dentro dela assim que o enfrentar, não é que eu vou enfrentar e vou conseguir, porque também tu cria um peso muito grande. Sabe, eu estou enfrentando, mas não estou conseguindo. Agora, se tu conseguir um pouquinho, já é algo para aquele dia. Né? E o terceiro, e eu acredito que o mais importante, seria uma autonomia velada. O que é uma autonomia velada? É tu ficar numa distância do teu filho, eu costumo dizer que a distância é Tafarel, só que aí muita gente não vai ter referência da distância Tafarel, né, Carol? É só porque a gente está entregando a idade aqui. Mas é uma distância de goleiro. Assim, aonde a criança vai subir numa escada, tu olha para ela com, né, o teu semblante é seguro, mas por dentro tu tá nervoso, mas o teu semblante é de segurança, e tu tá a uma distância que se algo acontecer, tu consegue ir ali e ajudar aquela criança. Exatamente. É que medo, quando a gente fala de medo é uma coisa difícil, né, da gente lidar, tanto pro adulto quanto pra criança, porque ele sempre traz pra gente, às vezes, situações difíceis que a gente viveu e que
fizeram com que a gente tivesse aquele medo. Então é importante, quando o pai e a mãe estão nessa situação, a cara tem que ser aquela de paisagem, né? Não tá acontecendo nada, mas por dentro sim, eu tô com medo pelo meu filho. Só que bom que a criança tem iniciativa de subir lá, de querer ir, né? E encorajar ela a fazer, é legal. Agora também não quer dizer que a gente tem que deixar o nosso filho se pendurar em tudo quanto é lugar, né? A gente precisa conversar com a criança e explicar para ela qual é o perigo, se tem algum perigo, né? Perguntar, fazer perguntas curiosas, perguntas poderosas para ela, se ela percebe se tem algum perigo, se oferece algum risco. Então é importante a gente sempre se colocar nessa condição também. Verdade, eu acho que essa dica da Carol é extremamente importante. Se a tua criança ela é muito corajosa, sabe, ali cabe tu usar a técnica do analista de risco, né? Senta com a tua criança, pergunta para ela, vamos ver o que pode acontecer, ou melhor, sabe aquela história do que o proibido fica, né, chama mais, sabe? Tu fala, não sobe ali, e a criança, nem que eu quero subir, né? Então, assim, tu quer subir ali? O que a gente pode fazer para que se tu cair, tu não te machuque? Vamos botar uns travesseiros, vamos botar alguma coisa, sabe? Ou, principalmente, redirecionar. O redirecionamento, ele é extremamente poderoso, né? Se tua criança está fazendo alguma coisa que ela está se colocando em risco, tu não tem condição de se colocar numa, né, ali de poder estar numa posição de poder ajudar caso aconteça alguma coisa, entrega uma outra atividade para ela, redireciona a atenção dela para outro foco, que daí tu vai conseguir depois sentar com ela e ter essa conversa do que pode e o que não pode. E principalmente quando a gente fala de crianças bem pequenas. Certo. Né? Porque com a criança pequena é mais difícil da gente poder explicar para ela os riscos daquilo que ela estava fazendo. Né? Ela não consegue pensar para além da atividade prazerosa que ela estava tendo, ela estava gostando, por que ela não pode fazer? Né? E como a criança pequena, ela é muito egocêntrica, para ela é muito difícil, ela é muito concreta, é difícil ela pensar para além da situação que ela estava vivendo ali. Então, nesse momento, o redirecionamento é muito importante. Oferece outra coisa legal fora daquele ambiente em que ela estava oferecendo um risco para ela. E eu lembro da minha infância. E na minha infância, a casa dos meus pais era toda de madeira e tinha aquelas travessinhas. E eu andava por toda a casa, pendurado nas travessinhas da casa, assim, sabe? Então isso me traz uma memória afetiva, principalmente da posição da minha mãe, assim. A minha mãe, no auge da sabedoria dela, se tu cair, eu não vou te ajudar, eu não vou, sabe? Ela ficava me encorajando. Eu tô te avisando, sabe? Mas ela nunca me proibia, assim. E eu percebia que ela estava por perto. Que ela estava ali observando para ver se realmente eu não ia me machucar e tudo mais. Então a gente quer dar para vocês 3 dicas também valiosas. Não seriam 3 dicas, seriam 3 palavras, atitudes que vão fazer com que tu consiga trabalhar o medo no teu filho, trabalhar a coragem dentro do teu filho. Primeiro é o protagonismo, né? O protagonismo a gente vem falando dentro dos nossos conteúdos, mas o protagonismo voltado para o medo é principalmente tu ensinar a ter iniciativa, né? Sabe, aí tu questionar a criança, como a gente pode fazer isso? Tá, vamos lá, te coloca agora, te posiciona, sabe? Até para que ela tenha a coragem de fazer isso quando ela for mais velha. Que ela sinta que é importante ela e que é importante para o pai ou para a mãe a opinião da criança sobre, né? Verdade. Brincar de criar soluções, que é extremamente importante. Se tu tem algum receio, eu lembro, Carol, de uma escola onde as crianças elas tinham receio das crianças passar por trás do balanço e aí alguma criança ser atingida por quem estava brincando no balanço. E aí eles criaram um teatrinho onde um boneco, que ele era todo feito de lata, e aí uma criança bateu no boneco, olha só o que pode acontecer, e como a gente pode resolver isso, aí traçaram uma linha, onde era a linha da segurança do balanço, sabe? Então, eles brincaram de criar solução para que prevenisse a situação, né? Aquela velha história do prevenir do que remediar. Remediar. E a gente se espanta com as soluções que as crianças têm condições de dar. Porque como eles são muito criativos e muito imaginativos, de fato, eles conseguem criar soluções bem interessantes e que às vezes os adultos não pensariam. Perfeito. A segunda atitude é tu criar uma criança resiliente. E para tu criar uma criança resiliente, o principal conceito é de que cair faz parte. Puxa, eu me lembro da fisioterapeuta do Gael, vou contar essa historinha. Essa história é muito boa. O Gael, quando começou a caminhar, ele demorou um pouquinho mais para caminhar. Quando ele começou a caminhar, ele fez fisioterapia, né, por conta disso, pro estímulo, para que ajudasse ele nesse processo de caminhar.
E quando ele começou a caminhar, ele tem uma fisioterapeuta que fazia o acompanhamento com ele em casa, e eu vi na internet, estava passando pela internet, nas redes sociais apareceu, era uma espécie de mochilinha, então a criança colocava uma mochilinha nas costas. Um colete, né? É, um coletinho. E ela tinha uma guia, assim, né? Era preso na mão do pai ou da mãe. Então a criança saía caminhando, ela não tinha nenhuma limitação, mas se ela caísse, tinha a possibilidade do pai ou da mãe ou da pessoa segurar ela para que ela não se machucasse. E eu mandei para ela, disse, olha só que legal isso aqui que eu encontrei. Daí ela colocou assim para mim, eu nunca vou me esquecer da resposta, porque foi um grande ensinamento. Ela disse assim, é uma ferramenta, mas Carol, pensa comigo, aprender a caminhar, o cair faz parte do aprender a caminhar. E é isso. Cair, levantar e ok, e a resiliência que a gente ensina com a nossa criança que sim, vai fazer parte a gente se machucar, deu errado, a gente vai de novo e a gente tenta mais uma vez até que a gente consegue acertar. E eu fico pensando que às vezes, sem querer, a gente usa bengalas para a criança caiu, aí tu bate no chão e fala chão bobo, sabe? Ou se trombou numa porta, tu vai lá dando um tapa na porta. Na verdade, tu tem que explicar para a criança que, opa, caiu, levanta, né? Levanta para cair de novo, sabe? Ou cair faz parte. Né? Ou que nem a gente gosta muito de falar a frase do Ronaldo, perdoa que sara mais rápido. É que isso, eu vou contar outra história então que aconteceu aqui em casa, porque isso aconteceu aqui. Não sei porque, dada a situação, o Gael bateu na mesa. A gente dizia, mesa boba, e a gente fez isso algumas vezes. Vê como a gente está aprendendo junto. Né? E aí a gente se deu conta de que teve uma situação, uma vez que ele tropeçou na perna, acho que foi do Ronaldo, do meu marido, e ele, na hora assim, né, deu um tapa. E aí a gente ficou pensando, nossa, realmente isso não é um bom ensinamento. E aí o Ronaldo trocou, ele diz agora então, quando acontece alguma coisa, perdoa que sara mais rápido, dele vai lá, se ele bateu na mesa, ele dá um beijinho na mesa, perdoou e segue. Então, foi uma alternativa que a gente teve que dar por conta disso que não estava sendo bom. Por último, a gente sempre não criar a falsa ilusão de que tudo sempre dá certo. E isso acontece muito quando a gente coloca nossos filhos em campeonatos, ou em alguma competição, alguma atividade. É importante a criança entender também que às vezes as coisas não têm o resultado que a gente espera. E a gente tem que ter coragem para lidar com esse sentimento, que ele é extremamente importante. Né? Eu vejo, assim, nós que temos uma empresa de recreação cultural, nos eventos de balé, nas formaturas que a gente proporciona, alguns pais que acabam não passando um peso muito grande para a criança, que aquilo vai criar um bloqueio e para ela enfrentar de forma corajosa aquilo se torna mais difícil. Então é importante a gente não criar essa falsa ilusão que tudo dá certo, né? E criar também a expectativa sobre o processo. Né? Que bom que tu te esforçou, que legal, se tu não conseguiu agora, mas tu vai conseguir, tu tá treinando, sabe? O importante é tu ser melhor que tu mesmo. Exatamente. Sabe? Então, assim, o medo, ele é um dos sentimentos mais paralisantes que existe. E nós, pais, temos que ter a consciência que é agora, do 0 aos 7 anos, que a gente vai estar orientando como a criança vai lidar com o seu medo, que vai refletir na vida adulta. Então, a primeira coisa que a gente sempre diz, tenha consciência dos teus medos, tenha o cuidado e a observação se tu não está passando os teus medos para o teu filho, cria uma criança protagonista, resiliente, para que ela possa sim lidar com isso, né? E ensina ela exatamente isso, que ter medo não é não sentir medo. Né? Quer dizer, ter coragem não é não sentir medo, ter coragem é fazer a ação apesar do medo, é enfrentar esse medo e, como eu digo para a Camille, um pouco de cada vez, para que a gente vá conquistando essa habilidade. E o quanto essas características são importantes para a vida adulta. Nossa! Né? O quanto é importante um adulto resiliente, persistente, que sabe enfrentar os seus anseios, os seus medos, que vai atrás, que tem coragem, né? Nossa, o quanto isso é valioso na vida adulta. Então, de fato, se a gente mudar pequenas coisas hoje na infância da nossa criança, a gente está ensinando para ela virtudes que são extremamente necessárias na vida adulta. Então, é só a gente prestar atenção. Puxa, eu sinto medo disso, meu filho não precisa sentir também, né? Não quer dizer que eu não vou explicar para ele quais são os riscos daquilo que ele está fazendo, enfim, né? Ou a gente não vai criar soluções sobre isso. Então, a gente tem que passar para nossa criança, assim, o que a gente tem de bom e não as nossas coisas que nos paralisam, ou que nos bloqueiam, ou que nos trazem situações difíceis. Perfeito. A gente espera que tenha te ajudado. Né? Faz essa observação no teu dia a dia.
entende que nós temos que treinar essa capacidade, essa habilidade, cabe a nós, pais, estar fazendo isso, junto, claro, com os professores, com os avós, com os cuidadores, mas principalmente nós, porque a criança ela aprende através do exemplo e ela aprende através daquilo que a gente apresenta para ela, né, das frases que a gente fala, das atitudes que nós tomamos mediante as situações e, com certeza, né, a coragem, como a gente falou no começo e repete agora, é a principal habilidade humana, porque ela sim vai garantir todas as outras. É isso aí, então, se tu ainda por acaso não se inscreveu no nosso canal, então te inscreve no nosso canal, nos segue nas nossas redes sociais, que logo logo a gente vai postar então um outro conteúdo também para te ajudar nessas questões, nesses desafios da paternidade e para ajudar a potencializar o desenvolvimento da tua criança. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.